Agora é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar da retomada da indústria, as dificuldades impostas pela pandemia e as eleições da Fiesp, a federação do setor, que pode passar por mudanças importantes. Eu converso com José Ricardo Roriz Coelho, que é vice-presidente da Fiesp e também presidente da Biplast. José Ricardo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Bom, vamos falar primeiro dessa situação da indústria. A indústria levou mais um tombo, não é? No começo da pandemia, março e abril, assim como toda a economia. Agora a gente tem alguns indicadores que começam a mostrar uma reação até importante, né? Não que põe todas as perdas, mas hoje, por exemplo, a CNI divulgou um balanço mostrando a continuidade da trajetória de recuperação, com aumento de faturamento, horas trabalhadas, utilização de capacidade instalada. Nós tivemos aí o IBGE apontando também aumento da produção por 3 meses. Como é que fica o cenário para a indústria em geral daqui para o final do ano? Dá para repor tudo que foi perdido? Tem setores com uma defasagem muito grande ainda? Sem dúvida, o momento é bem melhor. Mas o que nós devemos considerar também é que foi quase 50 bilhões de reais por mês para a economia, para 61 milhões de pessoas, e esse dinheiro foi para consumo. Então, uma boa parcela, né, desses 5 meses de 600 reais que foram direcionados ao consumo, ele trouxe a indústria de volta e principalmente agora, né? O comércio, as lojas estavam fechadas, com estoques vazios, então você tem uma demanda muito grande. Agora, os problemas que nós tínhamos antes da pandemia continuam os mesmos ou até piores, porque o governo está mais endividado, as famílias também estão mais endividadas e as empresas passando por dificuldades, principalmente as médias, pequenas, empresas que não tiveram acesso a financiamento e quando tiveram, né, o custo desse financiamento foi muito alto. Então, essa equação só vai se fechar quando esse dinheiro, né, que foi para a população de maneira geral, você tiver uma situação que seja normalizada. Eu diria que a situação agora é anormal e isso foi muito bom para a indústria e para o comércio. Agora, mesmo em relação à indústria, mesmo considerando essa recuperação e que repõe as perdas pós-pandemia, a indústria já vinha com dificuldades para crescer de fato, não é? Desde a recessão que o país enfrentou, a indústria está reagindo, veio a greve dos caminhoneiros, foi um novo tombo e ela vinha meio que patinando. Nos dados do IBGE, por exemplo, foram 3 meses de recuperação, mas ainda está abaixo do nível do ano passado. Assim, na comparação mensal, sempre tem uma perda há 9 meses. Então era um problema que começava antes da pandemia, né? Sim, nós já vínhamos iniciando o ano com problemas. Nós imaginávamos que ia ter um crescimento do PIB na faixa de 2,5%. Antes da pandemia, esse valor já estava muito próximo de 1,8%. Né? E se nós pegarmos o primeiro trimestre de 2020, ele estava pior do que o último trimestre de 2019. Então a situação da indústria já vem ruim há muito tempo, né? E dificuldade para exportar também, né? Uma dificuldade muito, há uma falta de competitividade. Recentemente fizemos um trabalho junto com o governo federal, o custo de se produzir no Brasil anualizado, se comparado com a média do custo dos países da OCDE, é de cerca de 1,5 trilhão a mais que nós pagamos aqui. Então, com essa competitividade é muito difícil você exportar. É, por isso que se quer tanto as reformas, a reforma tributária poderia ajudar bastante, dependendo do formato final que tivesse, marcos regulatórios do gás pode ser importante. Agora, a própria indústria tem que investir muito. Dá para investir na conjuntura atual? A indústria ela vai ter que incorporar essas novas tecnologias. A indústria ela vai ter que se renovar, ela vai ter que entrar nesse novo mundo, o mundo digital. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós passamos esses anos todos aí com problemas na indústria de crescimento e o investimento foi muito baixo. Então nós temos um gap muito grande, né? Nós temos uma distância muito grande daqueles países que competem com a gente, porque nós vamos ter que andar muito rápido para incorporar essas novas tecnologias. Mas ao mesmo tempo, o investimento baixo, porque você não tem demanda. Né? O nosso consumo brasileiro é muito baixo, 90% dos brasileiros têm o IDH igual ao do Suriname, não tem capacidade de consumo. Então, você investir e não ter para quem vender e ter dificuldade de exportação, esse é um grande problema que a indústria atravessa. E tem que caminhar a economia toda para ter uma reação. Agora, como é que fica a indústria paulista nessa conjuntura toda? A indústria paulista é o estado mais industrializado brasileiro, né? Uma das razões de São Paulo ser um estado tão forte é por causa da sua indústria. Então, a indústria de São Paulo ela tem que dar um exemplo para o Brasil,
nessa modernização, nessa indústria que seja mais atualizada tecnologicamente. Ela tem que dar exemplo com inovação, ela tem que dar exemplo com se capacitando, né, para poder agregar valor aos produtos, né? Nós temos muitas matérias-primas no Brasil, mesmo na área de alimento, com grãos. Eu acho que uma grande tarefa nossa é industrializar esses produtos com mais valor agregado, criando empregos de melhor qualidade, né, para que a gente possa disputar o mercado internacional e também competir com os produtos que chegam aqui de fora, né? Agora, a indústria paulista perdeu alguns segmentos, alguns investimentos importantes. Eu lembro um dos casos aí que nós tivemos mais discussão, por exemplo, é a desativação de unidades de produção de veículos. Né? Então, a indústria perdeu até, por causa de guerra tributária, de incentivos de outras regiões, acabou perdendo muita coisa. Uma das razões foi a guerra fiscal, né? Muitas empresas saíram daqui, muitas vezes indo para locais que não têm mercado, são distantes de matéria-prima, mas o problema da carga tributária é tão grande no Brasil para a indústria, né, que muitas vezes essa empresa muda de onde que logisticamente seria o melhor lugar só para ter alguma vantagem tributária. Agora vamos falar então de eleições na Fiesp, né? As eleições vão ocorrer só no ano que vem, né? Paulo Scarfe já declarou que não quer participar desta vez, então seria mais uma reeleição, e ele acabou marcando as datas, anunciando aí, já temos mais uma divergência colocada, apesar de você ser vice-presidente da chapa que o elegeu, hoje seria o candidato da oposição. Uma oposição a Paulo Scarfe. E como é que fica essa situação, o prazo muito curto para a apresentação das chapas, né, que foi anunciado hoje? Eu diria que a grande vantagem de você ter eleição periodicamente, né, para você ter uma alternância entre pessoas, alternância entre setores, para você ter uma renovação, né, e é o que não está acontecendo aqui em São Paulo. Se você pegar a maioria das empresas nos últimos 20 anos, trocaram de CEO, de presidente várias vezes, 3, 4, 5 vezes. Se pegar a maioria dos países, trocaram de presidente várias vezes, a não ser aqueles países que têm ditadura. E eu acho que o mesmo deveria acontecer na Federação das Indústrias de São Paulo. É que alguns setores tivessem oportunidade, onde as pessoas representativas daquele setor pudessem passar pela presidência, né? E com isso você tem uma representação que seja regional, né? Os diversos setores do interior de São Paulo, né? Diversas áreas do interior de São Paulo. Você tem uma representação também setorial, que são os vários sindicatos que a Fiesp representa, e horizontal, são aqueles assuntos que interessam a todos os setores, como, por exemplo, a reforma tributária, né? Então, agora o prazo é 28 de setembro. Dá para formar a chapa e apresentar? Qual vai ser o procedimento? O problema é o seguinte, é de se esperar que quando tem eleição, você tenha um grande debate, que esse debate ele seja aberto, ele seja transparente, que as pessoas possam participar, e aí você vai elaborar as propostas e vai ver quais são as pessoas que estão compromissadas com essa proposta. Se você faz em 20 dias para preencher 100 posições numa chapa, é praticamente impossível, né, você ter esse grande debate. E o que nós queríamos é que os empresários de São Paulo, que estão fora da Fiesp, viessem para a Fiesp, os do interior, né, onde a Fiesp tem uma representatividade enorme, também tivessem uma posição mais, uma situação onde eles pudessem participar mais, e é isso que nós esperávamos. Então, essa decisão de hoje surpreendeu a todos, porque é praticamente impossível você fazer uma chapa com 100 pessoas em 20 dias, com um programa que seja o melhor para as duas casas, né? E tem que apresentar toda a chapa já formada? Sim, e cada pessoa tem a documentação, você tem toda a documentação que precisa de ser, porque senão a chapa pode ser impugnada. Então, para nós, é um péssimo exemplo de governança que a Fiesp está dando para os industriais de São Paulo e para os empresários de São Paulo. Agora, isso significa desistência de não, desistência não. Não é fácil você competir com uma pessoa que está há tanto tempo no poder, né? E principalmente uma pessoa vaidosa, uma pessoa que tem um apego ao cargo tão grande como tem o atual presidente da Fiesp. Então, eu tenho passado por uma série de dificuldades. E não vai ser isso que vai me afastar aí de estar legitimamente até disputando, porque eu praticamente participei das maiorias das reuniões, estou sempre presente na casa, estou sempre participando dos debates, represento um dos setores mais importantes da indústria de São Paulo. Então,
eu me capacitei para isso e não é porque a cada dia aparece uma questão como essa de hoje que me faria desistir. Agora, já ouvi muitas críticas de grandes empresários aqui do Estado em relação à posição política, principalmente que a Fiesp vem assumindo, proximidade com política. O próprio Oliscar foi candidato algumas vezes. Como vice-presidente, não há uma participação direta em relação ao posicionamento da casa em relação a determinados temas? Eu acho o seguinte, quando você... eu acho que a gente tem que ter uma independência total do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, até para que quando a gente for apresentar uma proposta, fazer uma crítica, ela tenha mais valor. Então a gente deve criticar quando alguma coisa a gente acha que está errado, como também devemos elogiar e colaborar para que as coisas que são bem encaminhadas deem certo. Agora, quando você mistura a sua agenda pessoal com a agenda política, aí você acaba que perde a representatividade e não tem tanto valor e ela acaba ficando só entre um grupinho pequeno, mas não representando os grandes empresários, os médios e os pequenos do Estado de São Paulo. Né? E tem muita coisa a ser discutida do âmbito aí do setor industrial, questão de crédito, a participação inclusive em relação às reformas, às propostas que podem ser apresentadas. A gente lembra de algumas grandes campanhas da Fiesp, como do Pato, que era contra aumento de impostos. Sempre tinha alguma conotação política, mas o setor precisa de representatividade, né? Sim, precisa de muita representatividade, principalmente num momento como esse, né, Denise? Eu acho que, como a gente falou no início, né, a indústria tem que se reposicionar, tem que se reinventar. Nós estamos muito distantes, né, de uma situação competitiva com a indústria de outros países. E, normalmente, para um país poder crescer a 4,5% ao ano, a indústria tem que ter uma participação de 20%, 23%, 24% no PIB. E a nossa participação da indústria era 28% e hoje está muito próximo de 10%, 11%. Com essa participação, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de agregar valor aos produtos, de criar emprego de boa qualidade e trazer tudo isso que a indústria traz em benefício do país, com tecnologia, inovação, etc. E é um setor que gera empregos de maior qualidade, com um nível salarial maior e que deveria ter maior competitividade e participação na balança, né? Valor agregado. Sim, nós temos que agregar valor. Você vê, nós estamos exportando grãos há quanto tempo e tal, e nosso crescimento é baixo. É lógico que devemos exportar o máximo possível, mas imagina se nós estivéssemos agregando valor e exportando produtos mais elaborados. Mesma coisa acontece com minério, estamos hoje exportando quase 600 mil barris dia. São produtos que, se processados aqui no Brasil e se agregasse valor a eles, né, seriam criados aí milhares de empregos de boa qualidade. Hoje a gente vê a balança quase apenas produtos agropecuários e produtos básicos, minério é um dos casos, né? É isso mesmo. Que a indústria é que fica perdendo esse espaço e ainda quando tem uma crise de um parceiro como a Argentina, sofre as consequências, né? Uma vez, Denise, nós fizemos um estudo, é o seguinte, existe uma coincidência muito grande daqueles países que dobraram a renda per capita em pouco tempo, em 15, 20 anos. E a coincidência é que tinha investimento acima de 20% do PIB e tinha uma indústria acima de 20% do PIB. O que não tem acontecido no Brasil, né? Eu conversei aqui com o vice-presidente da Fiesp e também presidente da Biplast, José Ricardo Ruiz Coelho. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a você, boa noite a todos. Vocês.